História em Pauta número 51, e dessa vez falando sobre a rádio comunitária A Voz do Morro. Só lembrando que quem gostou, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição número 51, hoje dia 25 de setembro de 2016. Estamos aqui diretamente na Voz do Morro, no Morro Santana, aqui falando diretamente aos estudantes, aos trabalhadores do Morro Santana e também através da internet para o mundo inteiro, sempre sobre o ponto de vista dos de baixo. Então eu dou minhas boas-vindas aqui a todos os ouvintes. Vamos pautar hoje com um grande convidado para lá de especial, Rodrigo Rodrigues, sobre a Voz do Morro, sobre a rádio comunitária A Voz do Morro. E seria isso, o grande Fábio Melo, quer dar seu fala galera aí para os ouvintes. Fala galera, boa tarde a todos e a todas, FM 88.3 e avozdomorro.blogspot.com.br é os canais de acesso aí pessoal participar. O grupo de estudos ali do WhatsApp também tá rolando? Tá bombando. Então tá ok. Então o grande Rodrigo Rodrigues se apresente aos nossos ouvintes, para quem não te conhece, para quem acompanha aí a História em Pauta desde outras rádios e também aos ouvintes novos aí da Voz do Morro. Certo. Então eu sou o Rodrigo, antes de tudo parabenizar a oportunidade e a ideia do pessoal. É sempre interessante, né, quando surgem coisas novas assim, e aqui a gente não tinha tido essa introspecção, né, de vir aqui na rádio para falar da rádio. Mas é interessante porque, sabendo do histórico, né, do História em Pauta, o programa que também já tem um outro público, um outro ouvinte, tem uma certa continuidade, para esse pessoal também estar se apropriando de qual é o espaço em que a História em Pauta está acontecendo agora, o que nós estamos fazendo junto. Bem interessante isso mesmo. Bom, Rodrigo, começa a nossa conversa aí dizendo como é que começou a tua militância através da Rádio Fusão Comunitária. Bueno, a ideia da rádio comunitária mesmo em si, ela veio como eu não diria uma segunda opção, mas a militância começa um pouco antes, né? A gente, ainda na nossa adolescência aqui no Morro Santana, a gente sempre quis fazer alguma coisa aqui pela nossa região, aqui pelo Morro. Tinha um grupo, era basicamente um grupo de amigos, alguns que tinham contato com a contracultura, né? Movimento do hardcore, som, música, alguma certa relação com o punk. E eu lembro assim, meados de 2000, um pouco antes talvez, a gente começa a se organizar e querer fazer um sopão comunitário, alguma coisa para se sentir fazendo parte de algo, né? Então a gente organiza com algumas bandas, alguns eventos, alguma atividade, até que em uma desses sopões que a gente tinha organizado ali no centro de Porto Alegre, para dar alguma contrapartida para os moradores de rua, a gente fica sabendo que eles tinham sua própria organização, né, inclusive que estavam para lançar um jornal, que viria a ser o Boca de Rua. E, na minha opinião, é o melhor jornal de Porto Alegre. É um baita jornal, porque e ele tem todas aquelas características do que deve ser a questão da mídia comunitária, né, que é dar voz para o sem voz, sem silenciar, e é escrita por eles, nas palavras deles, né, o pessoal que faz, tem um pessoal técnico que ajuda na questão da edição, mas a fala ali é deles, para eles mesmos, colocando nas palavras deles quais são as suas dificuldades. Isso para nós cai assim como um paradigma novo, né, mano? Para aí, nós estamos aqui tentando se organizar para ajudar uma sopa e sabendo que não vai resolver o problema, esse cara tem as pautas próprias, né, e tal. Então a gente percebe que o lance era a gente se organizar mesmo, sabe, enquanto um grupo, para mudar essas. O problema não era que não adiantava resolver o problema ali da sopa no final de semana, os caras têm que ter uma estrutura que oprime e coloca a pessoa naquela situação todos os dias da vida dele. Então a gente tem que se organizar para o que está errado esse sistema que está aí. E a gente, pegando também a questão do protagonismo deles, não, vamos se organizar para fazer coisa no nosso bairro. E tendo essa ideia da questão da comunicação, né? Então a gente milita por um tempo, a gente entra em contato também através da contracultura, da questão do CMI, Centro de Mídia Independente, né? Estava
pegando muito essa pauta, né, naqueles períodos ali de globalização, tudo, G8, os grupos se organizando. E num fórum social mundial vem o grupo de São Paulo, que participou da gravação do vídeo A20, que foi uma das grandes manifestações lá, que foi uma das mais reprimidas em São Paulo. Esse pessoal do CMI lá então faz a cobertura e tal, de maneira independente, participando da ação, né, dando um outro enfoque. E a gente começa a pensar que é por ali, né. Então, já em contato com esses grupos, a gente funda aqui o primeiro Centro de Mídia Independente de Porto Alegre, o primeiro grupo fundador. E na caminhada a gente fica pensando em como fazer a distribuição, né? Como nesse período ali a questão da internet também não era tão difusa, né, cara? Nem todo mundo tinha acesso. A gente já via que era uma ferramenta importante, mas ainda insuficiente, né, para chegar de fato nos bairros, na vila, para levar alguma informação aonde a gente sentia que era necessário mesmo. E aí a gente começa a ter contato com o pessoal de rádio comunitária, o pessoal da RDC Camaquã, o pessoal da Rádio Restinga, no figura do Serginho. A rádio comunitária era a Ipanema Comunitária, que já existia. Então no primeiro momento a gente tenta trabalhar como um grupo que auxiliava esse pessoal de rádio comunitária. E aí que entra a questão, né, por que a gente não faz uma aqui no morro? A gente também ter a nossa ferramenta, e a partir daí a gente começa a batalhar para isso, né, para conseguir transmissor, se capacitar. Adiantando um pouco a pauta, né, que eu vi mais além, pergunto qual a importância, né, das rádios e tal. Então vai nesse sentido, né? A gente queria ter uma ferramenta de transformação, a gente entende que a comunicação era um ponto importante. E a partir daí desse contato a gente vai atrás de ter como transmitir, né? Na época o pessoal da RDC lá, eles tinham uma figura que se chamava de Professor Pardal, que era o cara que fazia transmissora a partir de peça jogada fora, coisa encontrada no lixo, a partir de sucata, né? A gente não consegue montar esse, mas em compensação entramos em contato com o pessoal do Uruguai, a rádio Acácia, não, Germinal. Bem representativo esse nome, hein? Rádio Germinal. Sim. E eles têm um conjunto de rádios, né? E é interessante que no Uruguai não existe legislação nenhuma, né, para a rádio comunitária, não é assim como no Brasil. Então lá todas as rádios, desse ponto de vista, são consideradas legais. E isso fez com que eles fossem bastante inventivos na estruturação e na criação, né, dos transmissores. Então eles mandam um modelo de montagem para nós, um transmissor que era bem pequeno, fácil de manusear e guardar, ele era guardado numa caixa de ferramentas. A antena, a gente ainda guarda até hoje o modelo, era basicamente um cano de PVC com alguns fios de cobre. E a antena o corte da fiação era montado especificamente de acordo com o dial de transmissão do transmissor. Bem interessante, aquela antena ficava, né? Inclusive eles comentavam, chegava nas vilas lá no Uruguai onde a rádio funcionava, quase todas as casas tinham aquele cano para cima ali que era o respiro do esgoto, né? Então o pessoal quando chegava lá para a repressão procurando a rádio, tipo, eles não sabiam, eles procuravam uma antena e não encontravam uma antena, tudo que encontrava é aqueles canos de respiro de esgoto, e um daqueles canos na verdade era a antena, né? Muito interessante isso. Mas, Rodrigo, falando sobre essa migração do modo FM para o modo internet, agora que ela está mais difundida, né, entre as pessoas, tu acredita que hoje em dia as pessoas escutam mais a rádio pelo FM 88.3 ou pelo blog? Ou no Soundcast, depois eles pegam os programas? Atualmente, cara, eu acredito que o pessoal... No Mixcloud, né? Eu acredito, assim, é que a questão de tu ter a produção gravada e disponibilizar ela num espaço de tempo mais largo, acaba sempre sendo mais acessado do que ali ao vivo, até pela facilidade do pessoal. Mas, assim, ó, entre a transmissão, eu acho, mundial e a questão do streaming, eu acho que ainda
tem talvez um público mais cativo no streaming. E, a bem da verdade, isso não vem de agora, né? Desde o início da rádio a gente sempre procurou mais de um meio, porque a gente sempre teve compreensão que a rádio não é uma sala e um transmissor. Né? Faz a rádio comunitária são os comunicadores, trazendo as pautas da comunidade e da forma que for necessária. A gente já passou por períodos aí que o sinal estava desligado, a gente estava sem o transmissor, e a gente estava ali fazendo um informativozinho, passando de casa em casa, lançando um panfleto, e para nós a gente entendia que aquilo ali ainda era a rádio comunitária atuando na comunidade. Né? E então, assim, a gente tinha já desde o começo o blog, a gente sempre fez a transmissão simultânea pela internet, a gente fazia um contato muito grande com as pessoas via MSN ainda naquele período. Então tinha muita gente que participava de forma virtual da rádio, a gente sempre disponibilizou essas ferramentas. Claro, nunca abrimos mão da questão da transmissão por ser uma pauta, né? A gente entende que o espectro eletromagnético ele tem que ser apropriado sim por nós, pelos movimentos sociais, pelo pessoal que faz rádio. Também a gente acha um absurdo hoje a gama de espaço que se tem ali para se explorar esse espectro comercialmente, enquanto jogam para um único dial num campo quase que despencando lá do rádio, as rádios comunitárias. Sem falar que ainda é um baita veículo acessível de comunicação em massa, né? Qualquer um tem um radinho. Claro, o grande diferencial que eu acho que a limitação seria o próprio alcance, né, da rádio comunitária, porque a gente tem, assim, por exemplo, muita gente escuta o rádio aqui, o trabalhador está no horário da manhã, às vezes aqui no fone de ouvido, no telefone e no ônibus, né, indo para o serviço. E a gente sabe que a gente vive hoje no mundo em que os bairros são dormitórios, as pessoas não trabalham perto de casa, não trabalham no seu bairro, porque a cidade não foi pensada assim, né? As pessoas têm que se deslocar até uma região central, até um outro momento lá e trabalhar. Então, assim, as pessoas saem da sua comunidade e vão ouvindo o rádio que tem o maior alcance, que seria o comercial, né? Então, mas ainda assim tem um papel muito importante para quem fica aqui. Né? Eu acho que seria interessante mudar essa regra, fazer as rádios comerciais terem um alcance limitado e as rádios comunitárias terem um largo alcance, que nem as rádios comerciais têm hoje em dia. Não acredito muito nisso, porque eu acho que aí desvirtua um pouco o papel da rádio comunitária, que é falar sobre as coisas do bairro, sabe? Eu acho que uma coisa que poderia ser restrita, na verdade, é a quantidade de dial que se disponibiliza para a rádio comercial e o pouco espaço que se tem para a rádio comunitária, até porque assim, eles colocam o pessoal no 88.7, que é um sinal que quase ninguém consegue sintonizar. Ainda tem uma grande desinformação a respeito, então o que falta mesmo é uma cultura de ouvir a rádio do seu bairro. As pessoas às vezes ainda têm uma certa dificuldade de entender que elas podem fazer parte, mesmo de pode vir aqui e falar no microfone. Ainda se tem uma compreensão, né, de que isso de falar no microfone, falar no veículo de rádio é coisa para profissional, para alguém técnico. Então, até para isso também é importante a manutenção, né, dessa questão da gente fazer a transmissão clássica, né, para além da online, a questão de ter o transmissor, de ter o microfone, da pessoa vir aqui falar, se escutar no rádio. Quando a pessoa faz isso, é muito interessante. A gente já fez função assim, de fazer oficina em escola, gravar o material, dizer, tal dia vamos botar no ar. A gurizada vai lá, avisa o pai, avisa a mãe, a família, todos se juntam na volta do rádio. Nem que seja aquele momento, mas para se escutar, mas para entender que é possível. E a gente faz uma outra relação, né, também, que no fim das contas isso aqui, o microfone também é instrumento de poder. Né? Então a gente faz esse exercício descentralizado, as pessoas verem que elas são capazes. Bom, Rodrigo, já falou um pouco, mas poderia falar um pouco mais para os nossos ouvintes? Quais são as outras rádios comunitárias em Porto Alegre e região e como é que é a relação da Voz do Morro com elas? Atualmente nós temos aqui as mais conhecidas, o pessoal que tem uma relação mais permanente ali,
uma das mais antigas, que é a Rádio Ipanema Comunitária, né, a rádio ali da Zona Sul, que é uma rádio que foi e ainda é, na verdade, de certa forma, referência para o nosso trabalho. Principalmente na questão da democratização da comunicação, de entender a rádio como um espaço plural. Ali, por muito tempo, ali, o coordenador agora mudou, foi o Doraci. O Doraci é um cara que teve uma caminhada muito importante, tanto na mídia mais comercial. Ele foi editor um bom tempo do Jornal do Comércio. Um cara que conhecia, então, o outro lado e migrou para a comunicação comunitária. Eu aprendi bastante ali com ele. E nós, como conjunto, também nos inspiramos muito na extinta Rádio Restinga, né, que era a rádio grande da Restinga, que funcionava no prédio do Secores. Inclusive, nossa primeira participação em rádio, né, em falar para tudo, foi na rádio da Restinga, que funcionava no Secores. E essa rádio, para nós, assim, ela tem a gente tem um carinho especial, porque assim, a rádio fecha, muito em vista por conta das perseguições, né? Que eles compram uma briga lá com todo mundo pela questão do posto de saúde e do hospital no bairro. E o pessoal começa a pautar isso na rádio lá da Restinga, começa a desagradar alguns figurões. A rádio é fechada pelo menos umas 2 vezes, e inclusive acusando o pessoal de usar a rádio para incitar a população contra os governantes. E na verdade o que a rádio fez foi o papel dela, foi dar voz às pessoas. O pessoal levou a pauta do hospital. E fica aquela coisa assim, uma coisa triste e alegre, ao mesmo tempo que o hospital acabou vindo a se tornar uma realidade. Felizmente a rádio não estava mais no ar para ver essa realização. Mas um grupo pequeno que sai ali da Rádio Restinga forma a Rádio Quilombo, que é outra rádio comunitária que atuou daí já num molde muito parecido com o nosso aqui, de forma assim, já sem o espaço público, sem a outorga, que a Rádio Grande Antiga foi ter a outorga caçada, e a Quilombo sai transmitindo com o pessoal que sobra, com o transmissor que tinha à mão, e eles nos doam para nós aqui o primeiro transmissor, com o qual a gente consegue fazer um uso permanente e botar a rádio A Voz do Morro no ar de verdade, de fato. Assim. Então, essas 2 rádios, principalmente pela fazerem parte da nossa história, do nosso princípio. Né? A RDC Tamakô, que já não existe mais, porém foi muito importante no processo de aprendizado da gente. A Rádio Amorbe, a rádio comunitária que funciona no Rubem Berta até hoje. Tinha uma relação muito boa, e uma situação especial, que é a nossa primeira oficina de comunicação, né, que a gente fez com comunicadores. A gente fez uma interna para nós quando a gente inicia o processo de rádio, e a primeira vez que a gente aplica fora para um outro grupo é para o pessoal da rádio da Rubem Berta, que a gente acaba se encontrando por uma coincidência, que parte do pessoal que organizava a rádio aqui no Monte Santana também atuava no cursinho pré-vestibular. E eles encontram uma outra gurizada, um outro cursinho pré-vestibular, e também estavam com a ideia de ter um programa em rádio comunitária lá na Rubem Berta. O problema deles lá é o seguinte: eles tinham todo o equipamento, conseguiram a outorga, a rádio funcionava no espaço da associação. Mas como se esperou todo o processo legal, eles terem a outorga na mão para ir no ar, né? Um dos senhores, os caras que mais agitou a pauta da rádio, queria ver ela se tornar uma realidade, ele veio a falecer antes da rádio ir pro ar. E o pessoal que estava lá estava bem perdido, eles estavam com equipamento e não tinham noção. Então a gente vai lá e faz essa experiência, a gente leva para eles essa oficina para também instrumentalizar o pessoal, que eles saberem fazer uso da ferramenta que eles tinham. Para nós foi muito significativo isso também. Rodrigo, como e quando surgiu a Rádio Voz do Morro? Ela surge enquanto ideia, né, nesse processo aí que eu tinha citado antes, né, da questão de a gente querer ter uma ferramenta aqui no bairro. A gente inicia ainda aqui na Vila das Laranjeiras com a Rádio Poste, isso ali por 2002, 2003, que era basicamente a gente pegar uma caixa de som, ligar o microfone e tá anunciando as coisinhas que o nosso pequeno grupo mesmo já organizava ali pelo bairro, ali, as coisas que estavam acontecendo na volta, as iniciativas ali das mães, das famílias.
mas com o transmissor, aí é 2000, se eu não me engano, 2005, 2006, que é quando vem essa doação, né, da Rádio Tumu para nós com o transmissor. Antes disso, algumas experimentações com o rádio que o pessoal do Uruguai tinha nos enviado, que a gente chega a montar a antena e tudo. Ele tinha as limitações só dessas especificações, que ele era totalmente... Era um transmissor totalmente legal, né, clandestino. Nós não poderíamos nem pensar em pleitear, por exemplo, como ser reconhecido como rádio comunitária e querer ter outorga com transmissão naquelas condições. Mas enfim, foi importante para nós, para a gente fazer o exercício. Mas quando a gente vem a público, nós estamos no ar, convocamos a comunidade, informamos o grupo da rádio mesmo, é quando a gente recebe esse transmissor da Restinga, sobre aquele ano. Por que a Rádio Voz do Morro pode ser considerada verdadeiramente uma rádio comunitária? Acho que basicamente a gente quer ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz, né, na comunidade, de realmente dar voz. A gente procura sempre, de todas as formas, estar conectado aqui com a comunidade. A maior parte hoje, né, já dos comunicadores são moradores aqui do bairro. A gente já foi até um pouco mais fechado nesse sentido. A gente praticamente não tinha programa que o pessoal era de fora da comunidade. E hoje a gente aceita porque as ideias evoluem, né? E a gente entende também que a rádio tem que ser um espaço plural, tem que ter a representatividade da comunidade. Mas assim, se a gente vê que tem um programa que traz uma proposta, alguma coisa que pode vir a acrescentar, que é boa, que é para a nossa comunidade também, que nos serve, sabe, não faz muita diferença se é morador, se veio de fora. Se veio para acrescentar, a gente acha sempre que é bem-vindo. A questão da gente fazer as nossas atividades sempre que possível pública, pelo menos uma vez por mês. A gente está indo para a rua, a gente já fez mais que isso. E está sempre fazendo convite para que a comunidade participe de fato. Hoje eu posso dizer assim, como o grande esquema de segurança, né, de autodefesa hoje da rádio é a nossa comunidade, o pessoal saber que a gente existe, saber o trabalho que a gente faz com transparência, o fato da porta estar sempre aberta. Ontem mesmo a vizinha veio aqui para fazer um teste no microfone que ela ganhou. A guriazinha estava brincando com o Carol, que não sabia ligar o microfone, achava que estava com problema. Entrou em contato, perguntou se podia passar aqui na rádio para testar o microfone. Eu disse, não, claro que sim. Enfim, estamos abertos para isso. Inclusive, outra demonstração bem interessante que essa semana aconteceu foi uma outra vizinha que estava lá com uma impressora comum, né, já de tinta comum, aí estava sem o cabo, não queria jogar fora, e perguntou se a gente não iria utilizar. Eu falei, não, a gente não utiliza, não estamos precisando de uma impressora no momento, mas pode trazer aí, com certeza, se aparecer alguém precisando de uma impressora, a gente tem ela à mão, né? O pessoal vai comprar o cabo. Ou fazer divulgação pela rádio. Nós temos um cabo aqui, quem quiser, por aí. estiver precisando. Aí estamos aí, já podemos anunciar, nós temos uma impressora sobrando aí, só falta o cabo para ligar no PC, ela está inteirinha, funcionando. Mas enfim, o pessoal entender, saber que faz parte, que pode utilizar. Né? Acho que é isso que faz a rádio de fato ser comunitária. Está se preocupada e voltada para as dificuldades da comunidade, para as coisas boas também, né? Mas principalmente isso, né? Tá com essa preocupação permanente de o que é melhor aqui para a nossa comunidade, o que as pessoas estão sentindo, enfim. E quem são as pessoas, meio que já respondeu essa pergunta, quem são as pessoas que atualmente participam e apoiam a rádio? E eu vou acrescentar se tem muitas pessoas de fora que já souberam reconhecer o trabalho de vocês e vieram participar aqui dentro. Participar efetivamente, sim. Acho que a própria História em Pauta é um exemplo. A gente tem outros programas aqui, alguns mistos, né? Por exemplo, o Papo Preto, e o próprio Visão Periférica, que hoje parte do pessoal é o pessoal que mora aqui na região e atua no coletivo, e parte do programa também é o pessoal que não mora aqui, mas já atua também na comunidade, né? Ajuda no coletivo. Hoje mesmo o pessoal lá está se puxando para limpar a horta comunitária aqui na Vila Laranjeira. Então o
pessoal atua junto, vive, né, vive a comunidade, né, de uma certa forma. A gente já teve exemplos mais antigos, né, com o programa do Educação em Debate, né, que era basicamente professores que organizavam um cursinho pré-vestibular. Então alguns eram moradores aqui do bairro, outros vinham para dar aula no cursinho, mas tinham também um compromisso, né, com a comunidade, faziam o programa junto. Né. Hoje o remanescente do cursinho que vocês conhecem é o Pablo, morador ainda aqui, dava aula na escola aqui próxima. Foi nosso convidado aí sobre o bairro Restinga. Sim. É verdade. O Pablo foi um dos que se aproximou por esse coletivo, né, dos professores e tal. Permaneceu até os dias de hoje aí, dando seu pitaco na rádio. Outro remanescente morador aqui, que é o Jonas Dornelles, atualmente hoje ele não faz programa, mas a gente ainda entende o cara como uma extensão da rádio, porque ele é um dos que está trabalhando como educador com as crianças no SAS, ali na Vila das Laranjeiras. Hoje ele também está lá na horta. Então, apesar dele não estar, digamos assim, com compromisso direto, que está vindo na rádio, fazendo a programação, ele é uma extensão, é um braço, porque um militante da rádio, militante que não da atua rádio no espaço aqui no estúdio. Não, ele está lá trabalhando como educador. As crianças que fazem uso do espaço da biblioteca comunitária, que fazem uso do espaço da horta, é um cara que tá junto. Enfim, o irmão nosso. Poderia falar um pouco mais sobre qual é a profissão dos radialistas? São basicamente professores? Boa parte aqui. Hoje nós temos muitos professores hoje na rádio. Alguns historiadores, né, professores tanto do ensino estadual, municipal. Temos agora um bom grupo de estudantes, né, universitários, pessoal que faz um estágio aqui, outro ali. Eu, no caso, ao mesmo tempo sou estudante agora de engenharia mecânica, mas por ofício eu sou metalúrgico. Trabalho com maquinário, CNC, torno, fresa, solda, todo tipo de maquinário industrial. Fui formado em mecânica de produção industrial, né? Então a nossa música de abertura da banda Peito e Feira foi uma homenagem a ti, Rodrigo. De certa forma eu me identifico, porque é o meu ofício, né? É o que eu faço e gosto muito de fazer, na verdade. Só não tenho condições financeiras. Se eu pudesse, eu teria um torno no meu pátio aí para brincar de descascar ferro. E falando um pouco mais sobre as pessoas que participam da rádio, já falamos sobre a profissão dessas pessoas. Mas há algum tipo de ideologia na rádio? Tem uma ideologia predominante dos membros que participam da rádio? Não sei se uma ideologia, o que eu posso afirmar com certeza, assim, somando o conjunto, é que nós somos um grupo de esquerda. Isso com certeza. Assim. Aí, ideologias tem várias. Hoje, se contar nos dedos, assim, básico, nós temos marxistas, temos anarquistas, já tivemos evangélicos, temos alguns cristãos. Mas uns cristãos de esquerda, assim. Como o Brizola, que era evangélico. Sim, o pessoal progressista, né, cara? O pessoal que pensa assim, que a ideologia da rádio, na última instância, ela tem que ser a comunidade. Melhoria para o bairro. E um viés basicamente de esquerda, porque a democratização da mídia hoje é uma pauta de esquerda, porque a mídia hegemônica hoje ela é dominada por uma ideologia conservadora, de totalitarismo midiático, porque são poucas famílias, né, famílias abastadas, gente rica, que detém quase a totalidade dos veículos de comunicação. Então, grande parte recebeu essa concessão na época da ditadura, inclusive. A própria Globo é um caso. A própria Globo é uma filha direta da ditadura e está aí até hoje, de certa forma, ditando, né, cara, o modus operandi, o status quo de como se deve operar as coisas na nossa sociedade. Então, a partir do momento que a rádio comunitária ela vem para modificar, sabe, não só fazer o continuismo, a gente não quer ser uma rádio comercial de baixa qualidade, a gente acha que o nosso propósito é outro. Então nós temos ali a nossa política editorial, onde basicamente temos pautas que o pessoal agora, hoje em dia, por conta desse binarismo, né,
maniqueísmo aí, muito insuflado por uma direita, né, que até então sempre se pregou neutra, né, tipo, eles são neutros e a esquerda é a ideológica. E que prega luta de classe. Isso, uma luta de classe que eles dizem não existir, né, apesar de eles estarem do outro lado. Enfim, eles nos colocam assim como esquerda. Mas pegar como bom republicano, na verdade são pautas progressistas, sabe? A gente quer que todos tenham direito, sabe? Quando a gente fala a rádio comunitária, dá voz para a comunidade, ela tem que dar voz de fato para a comunidade. Na comunidade tem as mais diferentes opiniões. E mesmo esses, cara, hoje eles não têm espaço na mídia, João. Não tem espaço algum. Então, dessa forma, quando a gente fala em democratizar e dizer que é possível, que uma criança pode vir chegar aqui, pegar o microfone e falar das coisas que ela gosta, escolher a música que ela quer ouvir, e não só aquilo que toca no rádio comercial, que a vizinha possa chegar aqui e de repente se informar um pouco melhor sobre como é que funciona um microfone, esse tipo de coisa. Sabe, são coisas básicas, são coisas que é para todo mundo, que é o melhor das pessoas. Infelizmente isso não é pauta dos grandes veículos de comunicação. E, de certa forma, também não é pauta dessa direita mais conservadora que está aí, porque eles precisam de um povo, de certa forma, mal informado, de um povo suscetível a opiniões, de certa forma, que são fascistas, né, na verdade. Essa própria situação de criminalizar o próprio conceito de ideologia. E aí tu cola nisso para a esquerda, dizendo que a esquerda é ideologia, como se ideologia em si fosse uma coisa ruim, e como se esse conceito não fosse ideológico, né, também. Tá aí uma escola sem partido para provar Sim. que a direita tenta impor uma não ideologização que é prejudicial. Isso é o fascismo em si, porque tu criminaliza o livre pensar. Isso é o fascismo. Tu nega o direito do outro de pensar por si, de ter as suas opiniões, de ter as suas convicções. E tu disfarça como se isso é através de uma neutralidade que não existe em lugar nenhum. Nada mais ideológico do que dizer que ideologia não existe. É isso aí. Bom, Rodrigo, tu concorda que qualquer pessoa, independente se for de direita ou de esquerda, se inserindo numa rádio comunitária de verdade, acaba agindo pela esquerda? De certa forma, sim, se ela está de fato pela construção da comunicação, independente das posturas pessoais dela, eu acredito que toda rádio deva ter a sua política editorial. A pessoa livre para concordar ou não. Por exemplo, a gente não pode permitir, e até a própria legislação fraca, mas enfim existente da rádio comunitária, ela coloca algumas restrições nesse sentido, né? Tu não pode usar o espaço público, por exemplo, para atacar os direitos humanos, sabe? Então, ter uma rádio comunitária implica, sim, em defesa, por exemplo, dos direitos universais dos seres humanos. Uma coisa que a gente vê seguidamente aí, grupos organizados de direito tentando atacar, criminalizar, ou colocando a peixe de que direito humano é coisa para bandido. Né? Papai, coloca só em mim. Então, acho que é por aí. Rodrigo, vamos botar uma música no intervalo enquanto atende ali a... Tá. Posso escolher? Ou você deve, então é o nosso convidado, tu escolhe. Tá, então eu vou... Papai, coloca só em mim. Vou botar uma... Papai, coloca só em mim. Coisa bem interessante aqui. Nacional, música nacional, aqui. Latino-americana. Tava ouvindo agora há pouco, vamos botar de volta. O Tony Tornado, então. Rodrigo Rodrigues, uma das lideranças aqui da Voz do Morro. E retomando as nossas perguntas aqui, o que tu considera como os princípios básicos da rádio A Voz do Morro, Rodrigo? Bueno, como os princípios básicos, né, temos ali algum resumo, né, um pouco melhor assim, na nossa política editorial. Mas basicamente assim, nós prezamos pela autonomia, né? Pela independência. A independência que eu digo, independência tanto na questão econômica quanto na questão até mesmo ideológica, assim, em algum sentido. O pessoal aqui que
que constrói de forma coletiva, né? Então nós prezamos pela construção coletiva, pela a rádio, quem faz é quem participa dela. Algumas coisas básicas, nós não permitimos, por exemplo, expressões de cunho racista, de cunho machista, de alguma forma, qualquer outra forma de preconceito, né? Como eu falei antes, nós prezamos ali pela manutenção, pela defesa dos direitos humanos, né, da integridade da pessoa. Enfim, esses são nossos princípios básicos. E também a questão do processo coletivo sempre, né? A gente falou ali dos líderes, na verdade não são líderes, são os coordenadores, muito em vista hoje pelo acúmulo, né, pelo fato de já estar há bastante tempo construindo a rádio. Mas é sempre bom frisar, né, as nossas decisões aqui, elas se dão sempre de maneira participativa, seja na Assembleia Mensal, seja por algum dos outros mecanismos daqui da rádio. E todos os integrantes têm igual peso, igual participação, né, porque eu estou aqui na rádio desde o início, que eu tenho mais direito de decisório do que algum outro companheiro que está chegando agora. Acreditamos que a participação, né, e a opinião de todos é importante, sim, na construção desse veículo. Rodrigo, e quais são as dificuldades que a rádio já passou? Eu sei que passaram por algum tempo fora do ar e voltaram recentemente. Sim. É correto? É correto. Esse último período ausente aí foi uma questão bem de estrutura mesmo, né? A gente transmitia numa garagem, isso aqui era um galpão. A gente estava com o telhado quebrado, tinha goteira dentro do espaço, que não era fechado, então tinha frio e chuva ao mesmo tempo. Alguns equipamentos que estavam estragados. E isso prejudicou bastante, assim, estava inviabilizando tecnicamente, né, a questão da transmissão. Fora isso, eu acho que no começo ali, acho que a maior dificuldade mesmo era a questão de estar conseguindo compor, né? Então, de ter os programas funcionando aí a questão da estrutura ajuda nesse sentido, né? Que agora o nosso próximo objetivo é ampliar, aumentar a programação, trazer mais membros da comunidade para estar participando. Eu acho que esse é o grande desafio, acho, de todas as rádios comunitárias, na verdade, né? A questão de fazer só ter um interesse em participar, porque acontece muito isso também, né? A gente vê assim, os primeiros a se interessarem pela questão são aqui, quase de praxe, assim, aquele pessoal que entende potencial e normalmente quer fazer um mau uso. São os primeiros a se aproximar, oportunistas, a gente quer se utilizar de forma para ascender pessoalmente ou até politicamente. Isso tem muito. E às vezes aquele pessoal da comunidade mesmo não entende também a dimensão do que é uma rádio comunitária, qual é a dimensão de se participar, né, de se tornar parte. Até porque eles vêm de uma cultura hegemônica que não é de participação, só não tem essa cultura de participar ativamente. Então, como eu comentei no início do programa, por isso a importância da gente manter o microfone aberto e desmistificar isso, dizer às pessoas que elas podem sim tomar parte, não só disso, né, a rádio é só um instrumento, é uma forma, mas também é uma forma de educar, dizer que as pessoas são capazes. E são capazes de várias outras coisas, assim, não só de manter um programa de rádio, mas sim de construir uma horta, de gerir uma biblioteca, de pensar melhorias para o seu bairro, os festivais, os eventos que a gente faz aqui, uma forma de provar que a comunidade pode gerar cultura a partir de si mesma. Isso até foi bem interessante, não comentei, né? Quando a gente fala da participação da comunidade, a questão dos festivais, basicamente músicos da comunidade mesmo, comunidades próximas, pessoal independente. A gente construiu um baita festival aqui no final de semana de reinício, né, de reabertura dos trabalhos da rádio, muita participação. A gente tinha uma programação que era para ir até umas 8, 9 horas, acabamos indo até umas 11. O pessoal ainda ficou aqui na volta, aqui tomando um quentão, em volta de uma fogueira, perguntando já quando é que ia ter de novo. E é gratificante saber que quem construiu partiu aqui de nós mesmos, né? Nós no sentido da comunidade, povo se organizando e fazendo acontecer. Rodrigo, nos fala sobre os programas que já passaram, sobre a Voz do Morro, que pode falar os que já passaram e os que estão atualmente
dos mais ativos? Problemas assim, agora nós temos coisinhas que eu acho que... Não é os problemas, é os programas. Programas. Desculpa. Foi nada. Os programas que já passaram, assim, o que eu tenho lembrança, assim, alguns bons programas, nós tínhamos se não me engano era Raízes do Sul e o Chairando, que foram dois programas que falavam da cultura aqui do Rio Grande do Sul, o Chairando principalmente muito voltado para a cultura nativista, né? Fazendo assim, de certa forma um contraponto com aquela cultura galpão criolista, né? Que só nos passa a questão tradicionalista e tá aí o 20 de setembro que passou agora há pouco. Como se o ser gaúcho fosse só isso, né? Então, o Chairando é um programa muito bom, até nesse sentido também de mostrar mais coisas, de que a cultura gaúcha ela é muito, muito rica, muito ampla, né? E está muito mais ligado, na verdade, ao peão, ao cara que faz acontecer, do que ao estancieiro. Né? Que é a cultura do tradicionalismo, né? Que é a cultura do MTG. O que é muito estranho, assim, por exemplo, na América Latina inteira, cara. Tanto a cultura mais tradicional quanto a nativa, ela está muito vinculada ao quem faz, ao quem mete a mão na terra, sabe? Muito ligado à cultura do povo. E a própria esquerda se apropriou disso, né? Sim. Se for ver no Uruguai, na Argentina. Sim, e no Uruguai é um consenso, sabe? E aqui, impressionantemente, cara, isso aqui é um fenômeno muito aqui do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Essa cultura ela foi, de certa forma, apropriada pelos oligarcas, né? Como eu falei, pelos estancieiros, né? Nem tanto pelo peão. Nós temos um programa História em Pauta, não lembro qual é a edição, que nós falamos sobre esse assunto mesmo, o tradicionalismo gaúcho. Sim. Com um dos membros do MTG. Outro programa. Não um dirigente, mas um participante. Isso. Sim. E levantamos essa polêmica com ele, foi bem interessante. É bom. Outro programa que era bastante bacana também, era comandado pelo companheiro Emerson Lima, que era o Show da Noite. Um programa muito bom, o cara era morador aqui do Sabará, outro bairro aqui do nosso entorno. Felizmente, né, ele acabou se mudando, mas para nossa alegria ele segue fazendo rádio. Né? Ele teve um tempo vinculado à Rádio Integração, a rádio comunitária lá de Cachoeirinha. E ultimamente eu sei que ele tem tentado se aproximar de algumas outras rádios lá da região metropolitana. Né? E aí, infelizmente, essa restrição do fato dele ter se mudado, saído daqui, não tinha condição de ele continuar participando da programação aqui no Monte Santana. Mas é um irmão que segue fazendo rádio de qualidade. O programa do cara realmente era um show, ele fazia vozes, tinham personagens. Quem estava do outro lado da rádio tinha nítida a impressão que estava um monte de gente aqui fazendo o programa. E era um stand-up comedy. Era um stand-up, cara, muito bom. A gente teve também o programa Zona Livre. Alguns companheiros que seguiram depois o Zona Livre, eles também moravam aqui, né, na região, moravam aqui mais para baixo, na Meneghete. E a gurizada acabou se mudando para longe, tal, mantiveram por um tempo o Zona Livre em formato revista, livrezona.com. Acho que até hoje o Max, que é um companheiro nosso, hoje ele está construindo o Raiz, movimento cidadanista. Um companheiro que somou um bom tempo aí com um programa de qualidade também, Zona Livre. Ao mesmo tempo, é um programa com um certo humor, mas com uma pegada bastante política e tal. Os caras abordavam de uma maneira leve, assuntos sérios, assim, sabe? Um outro programa que teve um período bem longo, que foi um dos primeiros também, o Latinoamérica, que era comandado pelo Leonardo, que participava comitantemente da Educação e Debate. E esse programa era mais sobre as questões da América Latina e tal, a cultura aqui local. Aí era ele, o Marcelo e o outro companheiro que eu citei antes, o Jonas. Um programa muito vinculado com a cultura latino-americana, que era bem interessante também. Fazer uma saudação ao companheiro Fábio, que acabou de chegar. Opa, chegando aí. Tivemos também um programa Ó Vizinha, que foi bem interessante, era acompanhado só por mulheres, né, moradoras aqui.
até uma das antigas participantes hoje mora, voltou aqui para o Morro Santana, está morando aqui na nossa vizinha, hoje não tem participado da rádio por falta de tempo e tal, mas é uma apoiadora, segue fazendo o nosso corrente de opinião. Freitas, vamos pautar uma última pergunta para fechar com chave de ouro. Com chave de ouro. Então escolhe uma aí que eu já tenho uma ponta da língua. Se quiser eu faço primeiro a minha. Pode fazer dúvida mesmo. Eu quero que tu nos diga, Rodrigo, qual a tua expectativa para o futuro da rádio A Voz do Morro? Minha expectativa é que a rádio cresça ainda mais, que tenha ainda mais participação da comunidade. Acho que esse foco é primordial. E que a gente consiga no próximo ano não só manter, né, os grupos que estão hoje na rádio, mas sim também conseguir ampliar a nossa grade. Eu acho que no mínimo voltar àquele período onde a gente tinha programação no final de semana cheio, né, sábado e domingo, com interações ao vivo, né, principalmente, isso é muito importante. E quem sabe a gente ainda conseguir um quadro suficiente para tocar a programação a semana inteira, com diversidade e qualidade. Bom, pela primeira vez aqui em Porto Alegre, a mídia alternativa, incluindo a Voz do Morro, organizou ou tentou organizar um debate entre os candidatos à prefeitura. O que aconteceu? Cara, essa pergunta está um pouco recente porque eu ainda estou com uma certa carga de indignação. Mas enfim, o que aconteceu foi que, primeiro, uma coisa maravilhosa que foi esses coletivos de mídia, para citar aqui alguns, o Jornalismo B, Nonada, Comunicação ANU, o Jornal Boca de Rua, né, o Coletivo Alice, que é o coletivo que coordena o jornal, o pessoal da TV Web Restinga, Catarse, o Núcleo de Comunicação Comunitária da Fabico, entre outros grupos que um pouco mais ou menos participação, mas esse grupo a gente conseguiu se coordenar, sabe? Conseguimos tirar uma pauta comum, encontrar um momento em nossas vidas para fazer uma convergência. Então nós tínhamos assim, 3 eixos, né, quando a gente começou a reunir. Uma carta, manifesto, que agora está para ser entregue, inclusive para alguns prefeituráveis aí, inclusive o pessoal do grupo de estudos, né, americanistas, assinou também. Uma carta que tem, acho, se não me engano, mais de 150 assinaturas ali, entidades, um tanto também de comunicadores, com algumas reivindicações, né, e o posicionamento nosso, dos coletivos de mídia, no sentido de democratização da comunicação. Também a gente estava estruturando um aporte de um projeto de lei no sentido do financiamento público, né, formas de financiamento para a mídia alternativa, que a gente sabe que boa parte do bolo publicitário, tanto a nível municipal, estadual ou federal, hoje é o que dá o grande sustento da mídia hegemônica. É verdade. E assim, para a comunicação comunitária mesmo e independente, restam as migalhas, ou às vezes não resta nem isso, né? Às vezes não tem, né, incentivo algum. Nem para, sei lá, tirar um troco para fazer uma campanha institucional falando da importância em si da mídia. Eu lembro assim que alguns dos comunicadores da Panema Comentário falavam, cara, não precisa nem dar dinheiro para a rádio, cara. Faz uma campanha institucional dizendo que rádio comunitária é legal, sim, porque a mídia hegemônica aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, organizado na AGERT, eles faziam uma contra-campanha desgraçada, dizendo que rádio era pirataria, que era ilegal. Então, nesse sentido, no mínimo uma campanha institucional explicando o que é, não precisava nem nos dar o dinheiro. Mas voltando à questão do debate, o que aconteceu foi o seguinte, travada essa primeira batalha, essa dificuldade, a gente conseguir se coordenar. Nós tínhamos no primeiro momento uma agenda que faria convergência com os bairros que por ali também estavam representados. Nós tínhamos pensado numa programação de final de semana, onde a gente poderia estar colocando um telão aqui na praça para estar sendo exibido para os moradores no Morro Santana. O pessoal na comunidade da Restinga faria o mesmo, as outras comunidades que estavam ali representadas estariam fazendo essa interação. A gente estava pensando formas de instrumentalizar, fazer ferramentas para que esse público pudesse interagir no debate. Sabe? Foi um debate que foi pensado para colocar os movimentos sociais, na verdade, no primeiro plano, para apresentar as suas pautas aqui para os candidatos. Sabe? A gente está muito acostumado a ver aquele debate
com as perguntas prontas, onde um provoca o outro, onde a intenção ali é dizer quem é o melhor entre eles, né? Quase uma... Na verdade é um debate que nem se propõe a trazer ideias, né? Não se É um propõe. falando mal do outro, tu foi denunciado não sei aonde. É para ver quem é o melhor sofista. E nesse caso aqui a discussão era outra, eles iam ter que dar conta das pautas que os movimentos que estavam ali, eram mais de 10 movimentos sociais, que era moradia, pessoal que luta pela questão da cultura, os quilombolas, indígenas, enfim, que estavam ali representados. E no último minuto não aconteceu, né? O primeiro fato acontece isso, né? Não tinha essa primeira grande ideia e ela já é cortada por conta da agenda de alguns políticos. Até vou citar os nomes aqui, assim, a verdade é que a gente entrou em contato com a assessoria de comunicação tanto do Raul Ponte quanto da Luciana Genro no primeiro momento. Eles rebateram a nossa agenda, eles se conversaram, organizaram entre eles uma agenda que ficava boa para eles, a revelia daquilo que a gente tinha pensado. Então, os candidatos que teoricamente representariam uma esquerda boicotaram. No primeiro momento eles tocaram, então o fato da gente ter mudado a data para o dia 22 foi muito em cima da agenda deles, na verdade. Então a gente foi fazendo diversas concessões, concessões que com certeza a RBS não faz, com certeza a Federação não faz. Na mesma semana a gente organizava como seria o debate e insistentemente ligar para as assessorias, eles estavam no debate da Federação, sabe, com a maior disponibilidade. Então, assim, para a mídia independente, se sobrar tempo, se der do meu jeito, e mesmo assim com todas as concessões que nós fizemos, um dia antes do debate, que seria sediado no Sintrajuf, o candidato do PT me sai com essa de que não poderia estar participando mais do debate porque estaria cumprindo a agenda nas manifestações, né, do Fora Temer, que estaria acontecendo no mesmo dia. E aí, assim, ou a assessoria dele é incompetente ou estava atuando de má fé, porque como é que eles não se dão conta? Tratam com a gente uma data onde já tem um ato nacional marcado, sabe? Ou nos deixou no segundo plano, ou realmente não fez questão de pesquisar, ver se era o melhor horário. Enfim, e as assessorias se conversam, cara, tão logo o Raul Ponte desiste, né, do debate, mas diz que apoia, né? Não tem prova, mas tem convicções de que apoia. A Luciana Genro também me enviou uma nota dizendo que a não participação da maioria dos candidatos também seria enfraquecido. E aí a gente fica naquela, o que seria para eles o conceito de maioria, né? Na verdade, é uma candidata que teoricamente sempre bate nesse negócio de não participar dos debates porque o partido dela não tem representação. Pô, não vai participar. Sendo que o debate da Band não foi com todos os candidatos, foram 5, sabe? Os debates que aconteceram nos outros quase nunca é com todos os candidatos. E no nosso ali, na verdade, quem havia deixado para vou, não sei, disse que está pré-agendado, mas não deu nenhuma confirmação, foi o Melo. Caras como o Osterman estavam ligando para nós perguntando se ele poderia conversar. O próprio Marquesan foi um que nos respondeu prontamente, dizendo que não, que tinha outra agenda, mas depois veio na verdade foi reagendado, então eu vou poder participar sim, sabe? E os candidatos que seriam ali de esquerda, que se fosse a gente aposta, os caras todo instante uma dificuldade enorme para marcar. E aí chega no último minuto, esses candidatos declinam, nos sobram ali alguns candidatos nanico, ali o Júlio Flores, alguns candidatos da direita mais conservadora, e nos cai junto uma bomba que foi o evento foi denunciado à Justiça Eleitoral, e o Sintrajuf, que era o espaço que estava sediando, ele é notificado de que teria que provar que todos os candidatos foram efetivamente convidados, né, e dar ciência da existência do debate para a Justiça Eleitoral. Nós até teríamos como fazer isso, o problema é assim, como fazer isso em 24 horas, porque nós teríamos que entrar em contato de volta com todas as assessorias, a gente não tinha ali prova, por exemplo, se a gente tivesse mandado por e-mail para todos os candidatos, até seria mais fácil, mas muitos dos contatos foram feitos via telefone, então a gente teria que ligar para as assessorias teriam que nos responder,
A assessoria já é complicado, né? Os caras não Sim. se resolvem nunca. E aí eles estarem de boa vontade para dizer que vão sim. Ou seja, a gente teria que fazer todo um movimento hercúleo ainda para garantir um debate que já estaria ali prejudicado na origem, né? Que alguns dos principais candidatos, principalmente da esquerda, não estariam participando. Então, nesse sentido, o debate acaba sendo cancelado. Mas já é bom frisar aqui que nós vamos estar fazendo agora, na próxima sexta-feira, a partir das 6h30, um debate com os movimentos sociais, que já tinham sido anteriormente convidados, e vamos ampliar esse debate para outros movimentos que queiram participar. Vai ser sediado na Lanceiros Negros, e inclusive nós vamos estar comunicando a assessoria dos candidatos. Eles tiveram a oportunidade deles de ter fala e voz. Agora, se eles quiserem acompanhar o debate, eles vão lá acompanhar para ouvir o que os movimentos sociais têm para dizer. Nós vamos enviar o convite, mas eles não vão ter direito à fala dessa vez. Agora eles vão ser convidados como ouvintes, vão lá para ouvir o que os movimentos sociais têm para dizer sobre o debate de discussões sobre a cidade que a gente quer para a gente. E já fica à disposição do grupo de estudos em contribuir para a divulgação. Quando tiverem o panfleto, enfim, o convite, mandem pra gente que a gente ajuda mesmo a divulgar aí. Vai estar saindo agora essa semana, vamos tentar fazer um pouco na correria, mas eu acho que é a forma assim até de dar uma prestação, não sei se uma prestação de conta, mas de consideração com o pessoal que se esforçou, que estava disposto, né? Inclusive o próprio pessoal do Lanceiros Negros fez uma nota bem pertinente, né, a respeito do que significou isso para eles, né, que na verdade o que foi inviabilizado ali foi um dos poucos momentos, um dos raros, na verdade, se não o único, onde os movimentos sociais de fato poderiam estar confrontando os candidatos, levando as suas pautas, dizendo o que eles esperam da administração dessa cidade, as pautas deles. Um momento que eles nunca vão ter numa RBS da vida, no debate dessa mídia hegemônica, que só faz o debate do sofismo. E essa esquerda que está aí contribuiu seriamente para que o debate não se concretizasse. Mas o interessante é notar que os candidatos que representam mais um liberalismo, assim, um conservadorismo, foram os caras que toparam, né? Esse Fábio Osterman, que defende a privatização de tudo, e o próprio Marquesan, que já defendeu o próprio Hitler, né, como um cara democrático. Sim. Mas sobre isso, sim, ó, cara, eu vou analisando a coisa assim, do jeito fio, que ninguém é bobo. Sim, o Osterman nos procurou ainda em tempo hábil. O Marquesan, a bem da verdade, ele só confirma depois que já sai a desistência tanto do Raul quanto da Luciana. Ou seja, não tenho como provar também, mas tenho convicção que ele fez isso por puro oportunismo, para poder dizer, olha só, o cara está fugindo, eu pelo menos estou confirmando meu nome. Mas assim, até o último minuto ele não tinha, ele tinha dito que não iria. Assim, o antipetismo dele é... Aí de um momento para outro ele, não, eu vou. Sabe, me pareceu muito mais uma atitude oportunista, de agora meu nome está lá, eu confirmei, eu iria nesse debate, do que realmente de fato demonstrar interesse. Eu também tenho essa convicção, viu, Rodrigo? Eu não tenho prova, mas também tenho essa convicção. Agora sim, ali o João, o Júlio Flores, o Osterman, esses sim. Assim que conseguiram confirmaram. O Raul, o Quiodo só não foi convidado por conta do embrólio que ele tinha ali do PV com a justiça eleitoral. O próprio partido dele não sabe se ele vai ser candidato. Então... Olha, eu vejo propaganda dele na televisão. E o Maurício de Zedric foi um cara que desde o começo não nos retornou de forma alguma, nem para dizer, não vou. Isso é bom ser dito também. Bom, Rodrigo, então a gente chega no final dessa nossa reunião de estudos, né? Estudando a rádio comunitária concretamente, a partir da experiência da Voz do Morro. Então eu deixo aqui meu grande agradecimento ao Rodrigo por ter aceitado esse convite para ser nosso convidado no programa de hoje. Deixo meu abraço, minha despedida aos trabalhadores e estudantes do Morro Santana e também de quem está nos ouvindo até agora. E fico nessa. Eu gostaria do recado final, aí, mensagem final do colega Rodrigo, e também a despedida do grande colega aí, americanista, Fábio Melo. Bueno, eu me despeço, na verdade, dizendo um até logo, né? Espero que os ouvintes fiquem aí, a gente ainda tem mais programa para hoje e para as próximas semanas, meses e anos, né?
Mas, E enfim, décadas. E décadas. Mas enfim, agradecer a oportunidade também de fazer esse registro e esse resgate, na verdade, que também é importante para nós mesmos também da rádio. A gente está fazendo essa lembrança, né, do que foi a nossa história, que não é por fazer parte dela, é uma história assim muito rica e muito bonita de resistência, né? Aí no remando contra a maré, contra essa mídia, contra a hegemônia, fazendo a luta contra a hegemônia, contra essa mídia corporativa. Enfim, é isso. E lembrando que depois do História em Pauta tem Escola de Luta para o Luciano e com o Pablo. Então continue aqui na 88.3 e no avozdomovo.blogspot.com.br. Lembrando que no nosso blog lá do grupo de estudos nós temos lá a história da... não toda a história, mas um pouco da história da rádio comunitária A Voz do Morro. Acho que foi o coletivo que escreveu, inclusive. E até a semana que vem, uma boa semana a todos e um bom domingo. E semana que vem estaremos de volta com História em Pauta, História, Educação E polêmica.